A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço para aqueles que não são cristãos e são ouvintes do cafezinho com Jesus. Família grande, irmãos. Tem pessoas aí que são católicas, pessoas que são espíritas, pessoas que são simpatizantes, estão escutando o cafezinho, estão viciados, estão sempre querendo mais aprender a palavra de Deus, amém? Aí vai o meu abraço para vocês. Como eu prometi, vou trazer hoje para vocês o contato da Milene, a pequena Milene de 10 anos, que é pregadora mirim. Ela está trazendo aí umas mensagens direcionadas para crianças. Vocês que têm filhos pequenos, agora vocês podem estar os adultos ouvindo o cafezinho com Jesus e os pequenos ouvindo a pequena Milene. Amém? Quero passar o contato dela. O título desse trabalho dela é Crianças Conhecendo a Verdade. Então eu quero receber, irmão Alex, no meu celular, Crianças Conhecendo a Verdade. E quem é que prega? A pequena Milena de 10 anos. Olha que bênção, hein? Vamos lá? Você vai colocar lá, você vai digitar 67, traço, né? Aí vem 8458-4984. Vou repetir para você não errar. 67 8458 4984. Pequena Milene. Você diz lá para os pais dela que você quer receber Crianças Conhecendo a Verdade, que o irmão Alex indicou, e assim você vai estar recebendo no seu celular também. Agora seus filhos podem aprender também a palavra de Deus. É um trabalho maravilhoso que Deus está fazendo aí, por isso mesmo que eu estou convocando muita gente. A cada cafezinho agora eu estou convocando mais pessoas, sabe? Tá surgindo pessoas que estão começando a querer gravar áudios. Irmãos, vamos infestar esse mundo com a palavra de Deus, tá entendendo? Temos aí a pequena Milene agora, que está indo em direção das crianças. Temos lá o jovem Danilo e temos o nosso irmão Adriano e aqui o seu irmão Alex, né? Eu não estou dizendo que é uma equipe, né? A gente não está se formando uma equipe, mas somos amigos. Estamos se juntando para um ajudar o outro, porque só o irmão Alex sozinho não vai dar conta. Eu não vou conseguir, irmãos. Eu mando para uma parte de pessoas, mas existe muitas pessoas não alcançadas. Enquanto eu demorar o cafezinho de chegar neles, eles podem perecer e descer ao inferno. Então, não sejamos egoístas. Amém? Vamos sempre passar a palavra de Deus assim, passando um para o outro, um para o outro. Quando a pessoa menos esperar, ela estava desviada, ela volta para o Senhor. A pessoa que queria se matar desiste. Por quê? Porque sempre vai ter uma palavra que Deus vai estar enviando no coração dela. Amém? Bom, vamos continuar o nosso estudo sobre Deus contra Satanás, onde foi o primeiro áudio. Nós falamos sobre Isaías e Ezequiel, né? O que aconteceu lá no céu, o pecado de Lúcifer, e semelhante ao pecado dele, o que nós também fazemos nas igrejas, na nossa casa, com os nossos amigos. Pois hoje vamos continuar esse estudo. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra juntamente comigo no mesmo versículo que a gente falou ontem, né? O mesmo versículo, Deuteronômio 32, 39. Vamos lá? Lá no Velho Testamento, Deuteronômio 32 e 39. Vamos lá. Estou procurando aqui. Estou muito feliz com essa obra que Deus tem feito. Muito alegre mesmo. 32, 39. Está escrito assim: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Quem falou isso foi Deus. Deus mesmo dizendo que Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Então eu quero começar esse estudo agora dizendo para você o seguinte: é necessário que você venha aprender princípios. Não é que o irmão Alex é muito sábio, é que o irmão Alex, ele se dedicou a aprender. Eu não aceitei Deus de como eles me mostraram. Aquele Deus pequenininho que quando você vai na igreja as pessoas te apresentam um Deus que pode te curar uma dor de cabeça. Meu Deus não é esse. Meu Deus pode muito mais que isso. Aquele Deus que pode te dar um livramento de você não escorregar numa casquinha de banana. Não. Meu Deus pode me livrar de uma bala perdida. Deus pode me livrar de muita coisa. Ah, Deus não pode fazer as coisas pequenas? Pode. Mas irmãos, para que Deus... Não estou questionando nada. Mas para pensar, para que Deus vai se preocupar com uma dor de cabeça, sendo que já existe aspirina para isso? Ah, mas ele vai dar a glória dele para outro. Não, não é dando a glória dele para outro. Se você pode ir numa farmácia e tomar uma aspirina, sua dor de cabeça vai embora. Use o poder de Deus para as coisas mais importantes, irmãos. Mas amém, está com dor de cabeça? Põe a mão na cabeça e ora. Deus pode expulsar essa dor de cabeça? Pode sim.
Mas estou dizendo que você pode usar o poder de Deus para muito mais coisas. Amém? Para que você usa o poder de Deus? Para quando acaba o isqueiro, o fósforo lá em casa, para Deus aparecer com uma pequena faísca e acender o fogão. Não. Deus pode fazer muito mais que isso. Ele fez coluna de fogo para esquentar o povo lá em Israel. O povo, eles estavam precisando de sol, de luz. E Deus mandava ali, luz não, um calor à noite porque era muito frio. Deus mandou a coluna de fogo. De dia era muito sol, Deus mandou uma nuvem para que pudesse fazer sombra sobre eles. Eles tiveram sede e Deus preparou para eles água que saiu da rocha. Sabe onde eles estavam, irmãos? Eles estavam no deserto. Não faltou comida nem bebida. Não faltou roupa. A roupa não envelhecia no seu corpo. Deus cuidou deles, que eram murmuradores. Deus não vai cuidar de você, de mim? Deus vai. Então temos que aprender o princípio dele. Vamos lá? Bom, essa guerra aqui que a gente viu aqui já começou ontem mostrando para você o pecado que estava no coração de Satanás lá no céu. Mas ele, irmãos, com todo o pecado ele caiu, ele não sobressaiu naquilo, ele não continuou naquilo, né? Ele pecou e caiu. Bom, ele veio para a terra. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas eu preciso falar um pouquinho dos princípios de Deus. E você tem que entender o que é princípio de Deus. Aprenda o seguinte princípio: Deus tem poder nele mesmo. Deus não depende do poder de ninguém. Deus está perto do sol porque ele precisa puxar a energia do sol para ficar mais forte. Não, nada a ver. Cada vez que a gente ora mais, não, nada a ver também. Deus tem poder nele mesmo. E não é o tanto de louvor, ou tanto de oração, ou adoração, que dá poder a Deus. Não, não é isso não. Não é o jejum, a obediência, não é isso que dá poder a Deus. Não é o tanto que fazemos que aumenta o poder de Deus. Isso é princípio, tá? Marca aí no seu caderninho. Deus tem poder nele mesmo. Ele não precisa de ninguém para ter poder. Porque ele tem poder nele mesmo e o resto recebe o poder dele. É assim que funciona. Não a gente que dá poder para ele, a gente recebe o poder dele. Seja homens, anjos, demônios e o próprio Satanás. Lembra o que Jesus disse para Pilatos? Lá em João 19:11, vamos dar uma olhadinha? João 19:11 é Novo Testamento, irmãos. Você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, aí você vai encontrar o Evangelho de João. No Evangelho de João você vai procurar o capítulo 19. No capítulo 19 você vai procurar o versículo 11. Que está escrito assim: respondeu Jesus: nenhum poder terias contra ele se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer que Pilatos tinha um poder, e esse poder que Pilatos tinha, ele achou que era dele. Olha só no versículo 10 o que Pilatos está falando para Jesus. Aqui Jesus está sendo assim, como se fosse interrogado por Pilatos. Aí no versículo 10 Pilatos diz assim, não falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Quer dizer, ele queria dizer que ele tinha toda a autoridade naquele momento, mas o Filho do Homem, o nosso Jesus Cristo, estava indo em direção da cruz por vontade própria, por causa do Pai e por salvação de nós, mas não porque ele tinha poder. Olha o que ele estava dizendo. Quem disse que o presidente do país, os exércitos, eles têm poder? Não, não tem poder, se assim de Deus não for dado. É o que Jesus disse aqui para ele. Nenhum poder teria contra mim, se do alto não fosse te dado. Então aquilo foi uma permissão de Deus, tá entendendo? Quem mais perto dele está quem mais perto dele está, mais poder tem. É assim que acontece. Quanto mais perto de Deus você está, mais poder tem. Um exemplo: tá todo mundo morando lá na Antártida. De repente alguém faz uma fogueira. Quem está a um passo da fogueira está se aquentando. Quem está a 2 passos está menos se aquentando. Quem está a 3 passos está muito menos ainda se aquentando. Então, quanto mais próximo da chama, mais calor você recebe. Está entendendo? É assim que funciona. Quanto mais perto dele está, mais poder você tem. Veja os querubins. Que em todas as referências diz que Deus está entre os querubins. Então, Deus está onde? Está entre os querubins. Primeiro, habita entre eles. Segundo, assenta-se entre eles. Terceiro, montou num deles.
habita entre eles? 1 Samuel 4:4. Vamos ver? Velho Testamento. 1 Samuel capítulo 4. Capítulo 4 e verso 4 de 1 Samuel. Está escrito assim: enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Quer dizer, aquela arca simbolizava que Deus estava no meio dos querubins, né? E lá em 2 Samuel 6:2 fala que ele assenta entre os querubins. É só você andar só um pouquinho para frente aqui. 2 Samuel capítulo 6 e verso 2. 6:2 diz assim: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Mais uma referência que fala que Deus assenta entre os querubins. E Salmos 18:10, né? Que também vai falar que ele montou num querubim e voou. Salmos capítulo 18, verso 10 diz assim, ó: e montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Aqui é Deus. Então, isso diz que os querubins estão muito próximo dele. Tá entendendo? O Deus Todo-Poderoso, correto. Então, eles estão ali junto com ele. Então, dê mais uma lida em Ezequiel 28:14 e veja o grau de poder que Lúcifer tinha. Porque quem que era Lúcifer? Eu deixei claro para você aqui o seguinte, se você prestou bem atenção, Deus habita entre os querubins. Deus assenta entre os querubins. Deus montou num dos querubins. Tá, então, isso diz que os querubins estão junto com ele. Aí, se você for ler Ezequiel 28:14, você vai entender que Satanás era um querubim. Então, olha o grau de poder que Satanás tinha. Porque quanto mais próximo, mais poder ele tem. Tá entendendo? Entendeu aí o meu raciocínio? Quanto mais próximo ele estava, mais poder ele tinha. Por isso que ele acabou se sentindo, achando que era alguma coisa, né? Depois dessa explicação e a luta de Lúcifer, que é Satanás, com essa forma, começa a formar o seu reino. Depois dessa briga dele, ele começa a formar o seu reino. A Bíblia diz que houve batalha no céu. E lá em Apocalipse 12:7, vamos ler? Eu só vou ler o versículo e vou continuá-lo amanhã, porque já não vai dar mais tempo. Apocalipse, último livro da Bíblia. Quem escreveu Apocalipse? O apóstolo João. Apocalipse capítulo 12 e verso 7. Olha o que está escrito: e houve batalha no céu. Porque, quer dizer, ele pecou, Deus viu e destituiu ele da graça ali, da bênção ali. E aí o que ele fez? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? É a antiga serpente. Quem é a serpente? Satanás. E batalhava o dragão e seus anjos. Tá vendo? Então, Deus chamou Miguel, que é um arcanjo, para lutar contra um querubim. Só que agora esse querubim ele perdeu uma parte do seu poder, então estava ali lutando. Só que ele não ousou lutar contra ele por força própria, mas usou o nome do Senhor. Tá entendendo? Aí nós entendemos bem que essa guerra que houve lá no céu é porque ele já tinha feito a mente, o pensamento, o coração de alguns anjos. Ele já estava, irmão, preparando o seu terreno. Ele já estava falando com um e com outros: olha, uma hora eu vou estar ali e vou fazer um trono para mim, vou ser semelhante ao Altíssimo. Por quê? Quanto mais próximo ele estava, um dia ele achou que ele podia também ter um trono. Tá entendendo? Uma pessoa, quando começa a andar muito com o presidente, ele come bem, ele se veste bem, só fala com pessoas importantes. E quando ele volta para a casa dele, na humilde casa dele, ele começa a destratar as pessoas, porque ele experimentou um nível muito alto. Ele não consegue mais viver o nível baixo que ele estava. Então ele começa a ser diferente. E a Satanás aqui, ele começou a achar que podia ser diferente. E não era o que Deus
tinham planejado para ele. Deus deu o poder para ele, mas ele não podia usar o poder contra ele mesmo. Vocês viram lá que ele se corrompeu por causa da sua formosura, por causa da sua sabedoria. Poxa, o que ele não via, irmãos? Porque quem está perto de um presidente fica sabendo de mais coisas do que a gente. Porque eu só fico sabendo as coisas que o repórter coloca, mas o repórter fica sabendo de uma coisa que vazou, mas é um mínimo, é um pequenininho. Agora, aquele que está lá no topo, é que nem se fosse uma pirâmide, que nem se fosse um prédio. Imagina assim, o porteiro não sabe muita coisa, ele só sabe alguma coisa do síndico. O síndico só sabe alguma coisa de alguém que está acima dele. E assim vai até chegar o braço direito do dono do prédio. E o dono do prédio, ele vai falar uma coisa pro seu braço direito. O braço direito não vai falar tudo. É a mesma coisa. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12 discípulos, ele tinha 3. E dos 3, ele tinha um que ele gostava muito, que ele tinha mais afinidade, que era um apóstolo amoroso, o apóstolo João. Então, Jesus tinha 12 discípulos. Será que os 12 ouviam o que ele falava? Dos 12 ele tinha 3 os mais chegados, que ele andava com ele, Pedro, Tiago e João. E de Pedro, Tiago e João, ele tinha João, que era o mais achegado a ele, um amigo íntimo dele, que entendia muito mais o mestre. Tanto é que quando eu falo para as pessoas que querem ler algum livro da Bíblia, leia o Evangelho de João, comece por ele. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã a gente continua o terceiro áudio.